Olá, meus queridos. Voltamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Nesse trimestre, o 7º domingo do ano de 2024, nós estamos estudando sobre a comunhão. O tema da revista, Juntos Somos Melhores. A aula de hoje, ela vai abordar sobre encorajando uns ao outro. Texto áureo. Por isso exaltai-vos um ao outro, edificai-vos um ao outro, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11. Verdade prática. Temos o poder de dar ou tirar vida. O texto diário já foi lido em casa. O apóstolo Paulo, ele nos convoca para os crentes amar uns ao outro. Somos membros de uma mesma família, todos igualmente, vinculados e unidos por nosso Senhor. Devemos nos esforçar para nos amar e nos apoiar um no outro, encorajar uns ao outro e edificar um ao outro, promovendo o crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, Romanos 15, versículo 1 ao 4. Mas nós somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cair a injúria dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Introdução. Muitas mensagens que recebemos em nosso mundo tira a vida. Ouvimos coisas do tipo: você não é completamente, não é magro o suficiente, você é lento demais, você não é bom o suficiente. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras. Você será recompensado. Como é boa a palavra no tempo certo. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras, do que sai da nossa boca. Porque a palavra, ela tem o poder de dar vida e de tirar vida. Podemos, através da nossa palavra, desanimar as pessoas, desanimar nossos irmãos. Então, em Provérbio, ele diz: como é boa a palavra no tempo certo. Como é bom ter uma palavra boa no tempo certo para dar, para oferecer. Ponto 1. Use suas palavras para encorajar. Numa sociedade onde as pessoas são atacadas, derrotadas, podemos propor algo para a contrabalança. A negatividade. Temos o poder de dar vida ao dizermos uns ao outro: você é importante para mim, sua vida tem valor. Propósito, Deus o ama, você tem um valor imenso para Ele. Nossa palavra, ela pode ser única fonte de encorajamento, que determina as pessoas ouviram durante o seu dia.
podemos nos tornar a voz da graça de Deus em sua vida, ajudando com palavras encorajadoras. Todos precisamos ser encorajados. Por exemplo, um filho, os filhos precisam muito ser encorajados pelos pais. Um professor, ele explicou que as crianças precisam de elogios, assim como as plantas precisam de água. Elas também precisam ser elogiadas. Ele também disse que quando uma criança é elogiada, ela se sente que importante e tem valor. Mas alguns pais não elogiam seus filhos, porque eles não recebiam elogios da família. Na verdade, muitas pessoas não têm o costume de encorajar outros. Isso acontece porque vivemos nos últimos dias e muitas pessoas são egoístas e não se importam nem com a família. Em 2 Timóteo 3, 1, 5, além das crianças, os adultos precisam de elogio, mas nem sempre recebem. Muitas reclamações que nunca são elogiadas no trabalho. Quantas das vezes, no nosso trabalho, a gente faz um serviço bem feito e fica esperando que o patrão venha elogiar, mas não recebemos esse elogio. E nos abatemos, nos desanimamos. É preciso receber elogio. Muitas das vezes no trabalho somos criticados com palavras de críticas. Isso nos abate. Quantas vezes os patrões às vezes chegam, falam uma palavra que te abate, que você não serve para nada, que você não presta. E você se sente muito abatido com isso. Eu recebi muito dessas palavras. E quando eu saí ali daquele trabalho, eu achei que eu não serviria para mais nada. Tanta palavra de crítica que eu recebi. Eu falei, realmente, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo nem para Deus. E aquilo foi me abatendo, foi me corroendo por dentro. Mas Deus enviou uma pessoa que pudesse me encorajar. E me encorajou. E disse que Deus tinha planos na minha vida. E que eu era preciosa para Ele. E que eu iria vencer e conseguir. Então, me encorajou a seguir em frente. Muitas das vezes precisamos dessas pessoas para nos encorajar. Então, não deixe com que essas palavras venham te abater ou venham te desanimar. Segundo ponto, priorize o tempo para encorajar. Em Lucas 13, temos um exemplo. Jesus curou uma mulher que não conseguia endireitar o corpo há 18 anos. Quando os líderes da sinagoga o questionaram por estar realizando uma cura no sábado, Jesus disse que estava libertando uma filha de Abraão dos laços de Satanás. Ele não descreveu como uma mulher velha, aleijada em si, como a honrada filha da nação judaica. Mais importante que isso ainda, ele colocou a necessidade desesperadora dela, a sua condição física, espiritual, como prioridade em sua rotina naquele dia. Você pode imaginar que bênção imensa essas palavras foram para os que ouviram. Jesus o curou fisicamente, mas também a edificou. Ela era uma filha de Abraão
amada, digna de atenção, significante o suficiente para ser imediatamente ajudada e não em alguns outros momentos determinados. Jesus chega para essa mulher, tira o seu tempo e coloca essa mulher em primeiro lugar. Deu prioridade para as necessidades dela. Muitas das vezes precisamos fazer isso, dar prioridade para algumas necessidades, até nossa mesmo. Que não temos força quando não temos esse encorajamento, quando não temos essa prioridade em nossas vidas. Não temos força para enfrentar um problema se ficamos desanimados. Quando estamos desanimados, a nossa amizade com Deus, ela pode ficar fraca. E Satanás sabe disso. E ele tenta nos desanimar. Ele tentou desanimar Jó, fazendo com que ele sofresse muito, mas Jó continuou fiel. Satanás também ele tenta desanimar a nossa família, os irmãos da congregação. Agora, você já imaginou se Jesus não tivesse chegado ali para aquela mulher? Ela iria continuar daquele jeito. Porque muitos passavam, em vez de dar uma palavra de ânimo, só criticava, queria continuar curvada, que ninguém olharia para ela. E eu creio que aquela mulher já estava desanimada. Há tanto ano, há 8 anos, vivendo desse jeito. Ela já estava desanimada. E muitas das vezes a gente se afasta por causa das palavras de crítica. Então, priorize. Priorize algumas coisas na sua vida, dedicando um tempo diário para cuidar de si e dos outros. Cuidar da família, cuidar do seu ministério. Priorize, tire um tempinho para fazer a visita para um amigo que está doente, para um amigo que está enfermo. Visite. Se precisar de oração, ore. Ore junto. Mas priorize. Quer ser priorizado na vida de alguém, está do lado dela, em sua prioridade. Quando você prioriza alguém, você está do lado desta pessoa. Você tem que estar do lado desta pessoa. O terceiro ponto, tornando-nos encorajados. No Novo Testamento, a palavra encorajamento sempre tem a ideia de acompanhar, andar ao lado. Devemos andar ao lado e acompanhar uns ao outro, edificando-nos mutuamente, da mesma forma que o nosso santo encorajador anda conosco e nos ensina, fazendo-nos lembrar os caminhos de Jesus. João 14, 26. Tornamos-nos encorajadores quando paramos de olhar para baixo e passamos a olhar para cima, para falar tudo o que temos a fazer. É perceber ao nosso redor aqueles que estão em necessidade, oportunidades de encorajamento, estão em toda parte. Cada um de nós devemos agradar ao seu próximo, para o bem dele. Romanos 15, 2. Assim os edificaremos no Senhor. Romanos 15, 2. O apóstolo Paulo muitas vezes falou coisas boas sobre os irmãos. O apóstolo Paulo, ele encorajava os irmãos na fé.
Ele encorajou Timóteo, chamou até de seu filho na fé. Paulo disse que confiava em Timóteo e ajudou a outros. E Paulo disse para os em Coríntios que Tito era um amigo leal, que trabalhava pelo bem dos irmãos. Então, o apóstolo Paulo nos deixa um exemplo. Vamos encorajar uns ao outro, andar lado a lado. Os discípulos andaram lado a lado com Jesus, aprenderam com Jesus. E mesmo depois que Jesus partiu, eles continuaram andando lado a lado, um apoiando um ao outro. Conclusão. Mas é daí, durante esta semana, você vai realmente ser uma fonte de encorajamento para aqueles que estão à sua volta. Você pode fazer uma escolha. Pode levantar o espírito de uma pessoa, mudar a atmosfera em seu escritório ou tornar mais leve o fardo de alguém em seu pequeno grupo. A Bíblia diz que devemos, em todas as ocasiões, fazer o bem uns ao outro, também aos que não são irmãos na fé. 1 Tessalonicenses 5:15. Assumindo o compromisso de encorajar de hoje em diante, tome a decisão. Vou edificar pessoas ao meu redor. Tome uma decisão. Eu vou ser um edificador de vidas. Eu vou edificar vidas. Eu vou edificar todos aqueles que cruzaram o meu caminho. Eu vou me tornar um edificador de vidas. Que Deus abençoe e até a próxima aula.